Jó capítulo 2, verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita. E combinaram, note bem, ir juntamente para 2 coisas: condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, note bem, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Verso 1 do capítulo 3. Depois disto, grife essa expressão, depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Depois disto, passou Jó a falar e a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eu quero tratar com vocês nesta manhã sobre o tema cuidado com os seus consoladores. Cuidado com os seus consoladores. O texto que eu acabei de ler na companhia dos amados irmãos marca uma nova fase, não só no livro, mas na própria vida e no comportamento de Jó em relação aos acontecimentos que ocorreram na sua vida. Aquele homem que foi elogiado pelo próprio Deus, quando o Senhor diz para Satanás: não há ninguém na terra tão íntegro e reto como o meu servo Jó. Aquele homem que diz, depois de perder os seus bens, os seus 10 filhos, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O homem que perdeu as suas posses e diz: eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Aquele homem que repreende a sua esposa quando esta lhe insta a dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre, e ele diz: falas como qualquer doido. Agora, este homem chega ao ápice da sua dor, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Agora era bem propício a sua esposa perguntar: cadê o homem íntegro e reto? Cadê aquele que me repreendeu? Cadê aquele que nada o abalava? Agora Jó fala, e quando fala é para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Por que Jó coloca todo o azedume da sua alma para fora? O que aconteceu? Por que uma mudança tão brusca? Por que uma mudança tão oposta? O que aconteceu? Antes de lhes tratar sobre o que aconteceu,
É importante que você dê uma olhada no verso 1 do capítulo 3, porque o texto começa dizendo: depois disto. E a pergunta para quem estuda a Bíblia e quem conhece um mínimo de princípio hermenêutico é fazer a pergunta: depois disto, o quê? Os comentaristas se dividem em dois grupos. O primeiro para dizer, depois de tudo que aconteceu na vida de Jó, depois de perder os seus bens, perder os seus filhos, perder a saúde, depois disto, ele amaldiçoa o seu dia natalício. Mas isso é uma afronta ao texto, por duas razões óbvias. Primeiro, que na Bíblia hebraica, o verso 1 do capítulo 3, e é o final, a conclusão do capítulo de número 2. O capítulo 3 começa no verso 2 do capítulo 3. Portanto, o depois disto é o depois da visita dos consoladores e de 7 dias de silêncio, tanto por parte de Jó, como por parte dos seus consoladores. Foram 7 dias de muito silêncio, por parte de Jó e por parte dos seus consoladores. Quando Jó perdeu seus bens, ele falou. Quando Jó perdeu seus filhos, Jó falou. Quando ele foi açoitado por uma enfermidade mortal, ele falou. Mas agora Jó silencia. Há um silêncio sepulcral, tanto dos seus consoladores, como do próprio Jó. Depois das perdas, alguns pensam que é o depois disto. Alguns pensam que depois disto é depois da chegada dos amigos, que se refere ao seu silêncio. Mas o texto deixa claro, pela própria estrutura do texto em hebraico, que o depois disto é depois da chegada dos amigos e depois do silêncio dos amigos e do próprio silêncio de Jó. Quando Jó se cala, diante da ausência de explicações por parte dele e dos próprios consoladores acerca das suas mazelas, quando Jó se cala e não há respostas, nem dele e nem dos consoladores, e quando ele abre a boca agora, é para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Todo o seu azedume, o seu silêncio vem agora reverberado em vozes cheias de amargura, amaldiçoando o seu próprio dia que nasceu. Jó se calou. Escute o que eu vou lhe dizer. Guarde isso em nome de Jesus. O silêncio diante das nossas dores e perdas, o silêncio de pessoas que vêm ao nosso encontro para nos ajudar nos momentos de dor e não o fazem, podem fazer emergir o pior de nós. Podem fazer emergir o pior de nós. Portanto, os danos causados pelo silêncio de Jó e pelo silêncio dos seus consoladores foi pior do que a perda dos seus bens, dos seus filhos e da sua saúde. Vou repetir. Os danos causados na vida
e na espiritualidade de Jó, pelo silêncio dos seus consoladores e pelo seu próprio silêncio, foram maiores do que o das suas perdas. E eu queria agora, neste momento, aí sim, olhando para o verso de número 11 do capítulo 12, olha aí de novo, capítulo 2, no verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, tudo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. E aí na última parte do versículo, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. O que acontece é que os consoladores não conseguiram consolá-lo, a começar pelo seu silêncio. E quando eles foram falar, foi longe daquilo que um dia Jó imaginou ouvir dos seus consoladores. Deixe-me lhes mostrar o efeito devastador do silêncio dos consoladores. O que é que o silêncio dos nossos consoladores, em tempos de agonia, em tempos de perdas, podem causar? Os efeitos danosos, devastadores do silêncio dos nossos consoladores. 7 dias e 7 noites de silêncio, perguntas sem respostas para o sofrimento. 7 dias e 7 noites de silêncios, diante do assalto da mente, dos porquês. Jó vai fazer 16 perguntas para Deus ao longo do seu livro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 7 dias de perguntas sem respostas. 7 dias no pó e nas cinzas e silêncio dos seus consoladores. Esses 7 dias de pessoas ao lado dele, consoladores que vieram consolar, mas apenas se calaram, foram mortais para Jó. Esses 7 dias foram uma arma mortal para Jó. Eu queria agora lhes mostrar que esses consoladores têm virtudes, eles têm características positivas. Eles trouxeram e causaram males terríveis a Jó, mas eles têm algumas características positivas. Não esqueça da proposta da minha mensagem: cuidado com os seus consoladores. Eles podem vir travestidos de boas intenções. Há nos consoladores virtudes que não podem ser negadas. Por exemplo, disposição. Esses caras saíram de terra distante, cada um da sua terra natal. Eu não tenho tempo para expor a etimologia, a gênese de cada uma dessas regiões, mas vieram de muito longe. Disposição. Havia e era inegável uma disposição desses consoladores, de sair das suas casas, deixar suas famílias, seus afazeres. Eles vieram de longe, diz o verso de número 11, vieram de longe. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não basta estar perto. Cuidado com seus consoladores, não basta estar perto. A disposição inegável. Saíram das suas casas, deixaram tudo que tinham que fazer, deixaram a zona de conforto. Mas o que nós vamos ver no desenrolar do texto e da trama é que
eles fizeram muito mal e não bem a Jó. Portanto, não basta estar perto, não basta disposição. É possível que num tempo de agonia, de sofrimento, de desespero, de perda, alguém tenha se colocado à disposição, ter ido a você, se colocado à disposição, mas não basta estar perto. Mas há uma outra característica, uma outra virtude. Diz o texto que eles choraram, rasgaram as suas vestes e lançaram pó sobre suas cabeças. O que isso significa? A primeira parte, eles cumpriram muito bem. Condoeram-se com Jó, se identificaram com a dor de Jó, manifestaram um sinal externo da sua tristeza, rasgaram as suas vestes, jogaram pó, cinzas sobre as suas cabeças. O que isso significa? Compadeceram-se, condoeram-se, choraram. Diz o texto sagrado, no verso 12 e 13, eu não li, viram que a dor era muito grande. Eles viram que a dor era muito grande. E aqui é importante ressaltarmos esta característica. Mas não adianta alguém se identificar com a sua dor, até manifestar sinais externos de tristeza com a sua dor, mas não conseguir aliviar a dor. Ao contrário, eles não vão aliviar a dor de Jó, eles vão aumentar a dor de Jó. Cuidado com seus consoladores, eles podem aumentar a dor e não diminuir, a despeito de terem disposição, a despeito de até se identificarem com a sua dor e manifestarem sinais externos desta identificação. Mas não deixa de ser uma virtude, conseguiram se identificar com a dor. Terceira característica e virtude, eles foram presentes. Uau! Saíram das suas terras, dos seus lares, para estarem presentes com alguém que estava sofrendo. Show de bola! Mas eu já disse e repito, não basta estar perto, não basta estar presente. Alguém pode estar muito presente na sua vida e causar mais danos do que benefícios. Mas é uma virtude. Lamentavelmente, na igreja, alguns sabem que alguns estão sofrendo, mas mantêm-se distância. Lamentavelmente, na igreja, alguns estão sofrendo, mas outros não conseguem se identificar com a dor, deixando de cumprir o que diz a Bíblia, chorar com os que choram. Lamentavelmente, na igreja, alguns não conseguem sair das suas zonas de conforto para ir visitar um irmão que está sofrendo. Nós temos muitos irmãos passando por dificuldades, sofrendo, enfermos, virtudes, mas estes homens causaram mais males do que benefícios a Jó. Cuidado com os seus consoladores, porque agora vou lhes mostrar algumas características destrutivas destes consoladores, e aí você vai poder pesar entre as características positivas e destrutivas do teu consolador, destes que tem se apresentado para ser seu consolador. Primeira característica destrutiva destes consoladores: eles não aceitavam, doutor Luiz Ovando, o contraditório. Se mexeu com o que ele pensava ou com o que ele fazia, opa, deixou de ser consolador. Você vai ver isso com muita clareza. Olha o que Zofar vai dizer no capítulo 11.
Primeira vez, quando Zofar vai falar, capítulo 11, agora note comigo o verso 2 e 13, o que é que diz? Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso não tem razão este tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? O cara foi para consolar e agora está com a disposição de envergonhar. Sabe por quê? Porque Jó contrariou a teologia deles. Porque na teologia deles, justo não sofre. E para eles, Jó estava sofrendo porque havia pecado. Essa é uma característica de consoladores que causam mais danos do que benefícios. Não aceita contraditório. Enquanto você caminhar comigo, beleza. Mas, meu amigo, se me contrariar no que eu penso, na minha doutrina, nas minhas concepções, na minha maneira de enxergar ministério, na minha maneira de enxergar a igreja, na minha maneira de enxergar filhos, na minha maneira de enxergar casamento, você está fora. O cara foi para consolar e agora está disposto a envergonhar. O amigo agora chama Jó de tagarela, de um falastrão. Agora Zofar não mede as palavras para dizer que ele não passa de um tagarela, e que agora ele vai se aflorar como juiz para envergonhar o tagarela. Alguns consoladores não aceitam contraditório. Alguns consoladores não aceitam ser contrariados. Enquanto está comigo, eu estou presente. Enquanto está comigo, eu me condoo. Enquanto está comigo, eu tenho disposição. Enquanto está comigo, eu estou presente. Agora, me contrariou. Agora não tem consolador, tem um envergonhador. Segunda característica destes consoladores destrutivos, você vai ver agora que eles usam o conhecimento que tinham de Jó para julgá-lo. Você vai ver agora que o que nós veremos em todo o desenrolar da trama, para quem conhece o livro de Jó, é que eles vão usar todo o conhecimento que tem acerca de Jó para acusá-lo, para contrariá-lo, para contrapô-lo. E quão facilmente, vemos isso nas nossas casas, famílias, por que não dizer igreja, quando os consoladores usam o que sabem ao nosso respeito. Quando a gente abre o coração para um consolador e depois ele vai usar tudo que sabe ao nosso respeito para nos acusar, para nos contrapor, para nos contrariar. Agora abra um parênteses. Cuidado com quem você abre o coração, porque um dia pode ser usado contra você. Não raro, pessoas foram terrivelmente machucadas, porque abriram o coração com alguém, e esse consolador usou isso para depois lançar em rosto, envergonhar, causar dores, causar tristezas. Essa é uma característica destrutiva dos consoladores, é quando usam o conhecimento que tem ao nosso respeito para nos julgar, nos acusar. Eles conheciam Jó, conheciam os feitos de Jó, conheciam a benevolência de Jó, conheciam a integridade de Jó, mas depois vão usar tudo isso contra Jó. Quando Jó diz que ele usava o seu dinheiro para abençoar órfãos e viúvas, sabe o que eles vão dizer? Não é verdade, você deixou de abençoar os órfãos e viúvas para aumentar a sua riqueza. O que eles sabiam de Jó, agora vão usar contra Jó. Cuidado com seus
consoladores. Terceira característica destrutiva, amados irmãos. Você vai ver agora que eles desconsideraram o passado de Jó para desprezá-lo pelo presente. Tudo que o cara fez de bom no passado é esquecido. Tudo que Jó fez de bom no passado, para eles e para as pessoas, é desconsiderado. Você conhece gente que você passa a vida inteira agradando, abençoando, levando para casa, jantando, almoçando, né? E dando presente e tal. Cara, mas no dia que você contraria, esquece tudo, esquece teus valores, esquece tuas virtudes, esquece o teu passado. Você pode ter sido um santo a vida inteira, você pecou, errou ali, desconsidera tudo. Esses consoladores causam danos, alguns irreparáveis. Irreparáveis. Agora eles estão literalmente desprezando todas as virtudes de Jó do passado. Apagaram todas as suas obras de passado. Os seus consoladores agora são acusadores. As perdas e os sofrimentos de Jó agora fizeram com que eles apagassem toda a história de Jó. Quão facilmente, amados irmãos, pessoas esquecem das nossas virtudes. Delson, é lamentável dizer, mas isso acontece com certa frequência na igreja. Pessoas que sentavam à mesa, que comiam no nosso pão, que comíamos do pão, que compartilhávamos, que visitávamos, que viajávamos, e por causa de um erro, por causa de uma palavra, por causa de um deslize, ou porque não tem a capacidade de dar explicações, porque o problema deles é que eles não têm condições de dar explicações ao sofrimento. O que eles fazem? Azedam Jó, esquecendo das suas virtudes. Esses consoladores desconsideram o passado de Jó para desprezá-lo por causa do presente. Guarde isso. Desprezam o passado de Jó por causa do seu presente. Essa cara que virou as costas para você por causa do presente, nunca foi consolador. Consolador não despreza-nos quando estamos passando por tempo de dificuldade. Quem virou as costas para você por causa de um sofrimento, de uma perda, ou por causa de uma contrariedade, nunca foi amigo, nunca foi consolador. Foi apenas talvez um aproveitador, talvez até da sua disposição e das suas emoções. Mas há uma quarta característica de consoladores destrutivos: eles não estavam preparados para consolar. Não estavam preparados para consolar. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dar uma ordem para Timóteo, dizendo o seguinte: cara, quando vocês forem escolher liderança, quando vocês forem escolher ministros, quando vocês forem escolher pastores especialmente, ele não pode ser neófito. Sabe o que é neófito? Bebezinho, recém-nascido. Não pode ser imaturo, porque não vão estar preparados para as agruras, as dificuldades do ministério. Estes homens não estavam preparados. Qual era o propósito deles? Condoer-se e consolar. Conseguiram condoer-se, mas em momento algum conseguiram consolar. Vou dizer mais uma vez, com muito temor e tremor: cuidado com os teus consoladores que não conseguem consolar nem a esposa e nem os filhos dentro da própria casa. Como é que ele vai te consolar? Como é que você está buscando consoladores que não têm consolo para as suas próprias vidas, suas próprias casas, seus próprios filhos?
Antes de buscar um consolador, dá uma olhada como ele é como pai, como esposo, como adorador, como servo. Eles não estavam preparados para serem consoladores. Cuidado com os seus consoladores. Cuidado em abrir o coração para quem não está preparado para te dar as respostas vindo da parte do nosso Deus. Isso é desesperador, irmãos. Esses consoladores trouxeram mais males para Jó do que benefícios. O cara que suportou a perda de 10 filhos, o cara que suportou a perda de todos os seus bens, o cara que suportou todas as dores de uma enfermidade crudelíssima, não conseguiu suportar os males dos seus consoladores. Mas há ainda, amados irmãos, e eu queria que você desse uma olhada, porque eles não estavam preparados para consolar Jó. Tanto é que lá em Jó 19, bem facinho de decorar, né? Jó 19, nesse primeiro momento a intenção dos consoladores foi boa, né? Vou lá condoer-me com ele e tentar consolar. Mas o que fizeram depois foi lançar Jó num calabouço de emoções que nem Jó talvez tivesse conhecimento. Capítulo 19 diz assim: todos os meus amigos, é Jó dizendo, todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os caras abandonaram, olha. Não estavam preparados para consolar. Quando consoladores não estão preparados para consolar, é questão de tempo, eles vão virar as costas para você. Anote na tabuinha do seu coração, cedo ou tarde, eles vão virar as costas para você. Quinta e última característica de um consolador destrutivo: eles literalmente abandonam aqueles a quem se dispuseram consolar. De novo, Jó diz: até os que eu amava, os meus amigos íntimos, me abominaram e me abandonaram. Eles abandonam. No momento mais difícil da vida de Jó, ele foi abandonado, porque ele jamais imaginaria. É questão de tempo. Cuidado com os seus consoladores. Quero concluir com algumas considerações finais e aplicações. Os momentos de sofrimento, eles são reveladores. Aliás, eu escrevi um livreto. Esse livreto é um dos melhores escritos que eu consegui produzir. Quando tudo falha, as crises revelam quem verdadeiramente nós somos. As crises têm a capacidade de revelar quem somos, quem são os nossos consoladores e quem é Deus. As crises, elas são reveladores, revelam quem somos, revelam a verdadeira face dos nossos consoladores, mas revelam também um Deus que, mesmo diante das dores, das nossas piores perdas, Ele tem um propósito final para as nossas vidas. As dores, os sofrimentos, eles são reveladores. Não basta estar perto, como eu já disse. Estar perto de alguém nem necessariamente significa ser consolado. Estar perto de alguém que um dia se dispôs a ser seu consolador, nem sempre você sairá melhor do que estava. Ao contrário,
Guarde isso em nome de Jesus. Não esquece isso não. Jó sai pior do que melhor com os seus consoladores. E eu lhes asseguro, com uma luz que ilumina os meus olhos, que tem muita gente na terceira igreja batista saindo pior do que um dia esteve, por causa de consoladores. Jó saiu pior do que melhor. Cuidado com os seus consoladores. Terceiro, cuidado com o seu silêncio. Cuidado com o seu silêncio. Enquanto Jó falou, ele se manteve íntegro, não arredou o pé das suas convicções, não teve a sua alma azedada. Mas quando Jó se calou, isso foi mortal para ele. Ao mesmo tempo que você tem que ter muito cuidado com seus consoladores, cuidado com seu silêncio. Procure alguém que de fato tem uma vida no altar, que tem uma família, que seja um exemplo, que tem um passado. Cuidado com o seu silêncio. O teu silêncio pode fazer emergir de você o teu pior. Enquanto Jó se calou, e bastaram 7 dias e 7 noites. Agora imagine, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos. Eu sei que alguns têm a característica própria de serem introvertidos, de não conseguirem colocar para fora as suas agonias, as suas dores, os seus sofrimentos. Mas procure isso, ache alguém para você poder falar. Cuidado com o silêncio. O silêncio pode ser mortal. O silêncio pode fazer emergir, repito, de você o seu pior. Ache alguém com quem você possa abrir o seu coração. Mas lembre-se sempre que estar perto nem sempre significa se consolar. Cuidado com o silêncio. Cuidado com quem você também abre o coração. Eu quero concluir dizendo que você tem alguém que pode abrir o coração, gritar e dizer onde está doendo. Alguém que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está aqui alguém que você pode chamar de amigo, pois ele mesmo disse: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele diz: eu estou indo e está vindo um outro, lá em João 16, outro no grego é allos, que significa o mesmo de mesma essência. Eu estou indo e estou voltando, eu estou indo como filho e estou voltando allos, como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. O Espírito Santo de Deus é aquele que jamais vai te acusar, jamais vai lançar em rosto aquilo que um dia você abriu o coração para Ele. O Consolador, Ele está aqui, Jesus está aqui, com Ele nós podemos abrir o coração. Ele jamais irá nos trair, Ele jamais vai usar o que sabe ao nosso respeito para nos acusar. Quem faz isso é o diabo.